they all tell one story from beginning to end. E eu sempre falo para vocês, talvez algum de vocês já até decorou isso, eu espero que vocês tenham decorado mesmo. And I always tell you guys this, and I hope that you've memorized it by now. Que se a Bíblia fosse inventada, That if the Bible was invented, o fato dela existir já seria um milagre. the fact that it existed would already be a miracle. Se ela fosse inventada, o fato dela fazer tanto sentido do início ao fim já seria um milagre por ela só. If it was invented and because it made sense from beginning to end, that would be a miracle in itself. E a gente sabe que a Bíblia não é somente um livro de fé, And we know that the Bible is not only a book of faith, ela é também um livro de história. it's also a history book. A Bíblia ela contém fatos reais em lugares reais de pessoas reais. The Bible tells real stories with real people in real places. Tirando as parábolas, Without the parables, tudo que está na Bíblia aconteceu mesmo, na vida real. everything that's in the Bible actually happened in real life. E eu não gosto quando essas pessoas falam assim, ai, deu um passo cego de fé. And I don't like when people say, oh, I gave a blind leap of faith. Sabe por que a nossa fé não é cega? You know why? Because our faith isn't blind. A nossa fé não é em algo misterioso. Our faith isn't in something that's mysterious. A nossa fé não é em algo que é segredo. Our faith isn't in something that's a secret. O apóstolo Paulo fala na palavra de Deus que Apostle Paul says, tudo que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo não foi acontecido em secreto, mas que todo mundo daquela época viu e ficou sabendo. that everything that happened with Jesus didn't happen in secret. It was for everyone to see. Eu gosto muito do que Augusto Cury, I love what Augusto Curry says. ele fala assim, a fé é o maior ato de inteligência humana. He says that faith is the greatest act of human intelligence. Augusto Cury, para quem não conhece ele, For those who don't know, ele é médico, he's a doctor, psicólogo, he's a psychologist, psiquiatra, he's psiquiatra e também ele é especialista em funcionamento da mente. a psychotherapist and a writer, and he developed he developed a multifocal theory about the functioning of the mind and construction of the thought. Ele é um grande nome no Brasil. It's a huge name in Brazil, E ele era ateu. and he was an atheist. Presta atenção, eu falei que ele era médico, I said he was a doctor, psicólogo, a psychiatrist, psiquiatra a e psychotherapist, ele é escritor. and a writer. Quer dizer, ele tem vários degrees, ele tem várias formações, He has certo? so many degrees. Certo? Até que Right. tudo bem? Então ele é uma pessoa que usa o So he's a person who uses intelecto, certo? intellection. E ele era, He was. o que eu falei que ele era? What did I say he was? Ateu. Atheist. E um dia, alguém chegou para ele e falou assim, como é que você tem a coragem, a ousadia de falar que você não acredita em Deus, sendo que você nunca leu a Bíblia? And one day, someone came up to him and said, "How do you have the nerve to say that Ele não believe em God. you don't believe in God and you've never read the Bible?" E ele falou, e ele era um homem inteligente. He was a smart man, E ele se sentiu desafiado. and he felt challenged. É isso mesmo. He said, "Yeah, Vou ler a Bíblia. I'm going to read the Bible Porque eu não acredito. because I don't believe in Eu it. vou ler. I'm going to read it, E eu vou te provar que um Deus não existe. and I'm going to prove to you that God doesn't exist." Só que, But Deus existe ou não existe? is God real or not? Augusto Cury foi ler a Bíblia. So Augusto Cury went and read the Bible, E quando ele leu a Bíblia, ele descobriu o quê? Que a Bíblia é real. and when he read the Bible, he discovered that the Um Bible homem is real. inteligente como ele, An intelligent man like him, especialista em pensamento crítico, a specialist in critical thinking, ele leu a Bíblia e falou, peraí, he read the Bible and said, "Hold on, isso é verdade. this is true. Tudo que eu falei, 35 autores, 2.100 anos, lugares diferentes, ela é coesa. Do início ao fim, a Bíblia é verdadeira. The 35 authors in 2,100 years, different places, and the stories all cohesive. This God is real. A Bíblia é um livro real. The Bible is a real book. Segunda coisa, Second thing, Jesus é real. Jesus is real. Jesus realmente existiu. Jesus
was really alive. Jesus realmente nasceu, viveu e morreu nessa terra. He really lived. He really was born, lived, and died in this. Terceira earth. coisa que Augusto Cury concluiu. The third thing that he concluded. De fato, quanto mais a ciência avança, mais nós vemos que existiu um Criador. And as science progresses, we see that there was a creator. Quanto mais a ciência avança, mais a gente entende que é impossível que tudo tenha sido criado de uma explosão desorganizada. The more that science advances, we see that it's impossible for everything to just exist from a Big Bang. Então, tudo bem, ele descobriu essas três coisas: que a Bíblia é real, que Jesus realmente existiu e que existe um Deus criador. And he discovered that the Bible is real. It's Jesus existed, and that Jesus is God. And God is God the is the creator. creator. Sorry. Ok? Três coisas. Tá seguindo aí? Mas o que está faltando? But what's missing? O que é que eu sempre falo para vocês que eu gasto tempo ensinando o Benício Cristiano? Quem é Jesus? Who is Jesus? Jesus é Jesus is Deus. Deus. Parabéns, God. Marcelo. Quem é Jesus? Jesus Who é is Jesus? Deus. God. E por que isso é tão importante? Why is that so important? Nenhuma religião No other religion nega o fato de que Jesus existiu. believes that Jesus existed. Você sabia disso? O judaísmo, ele não nega que Jesus existiu. Os muçulmanos não negam que Jesus existiu. Judaism doesn't deny that Jesus existed. Nenhuma religião nega que Jesus existiu. Sabe o que eles negam? You know why they don't deny it? Que Jesus é Deus. They deny that Jesus is God. Só que nós sabemos que Jesus é Deus. But we know that Jesus is God. E essa é a guerra que And existe. that's the fight that exists. Porque o sistema Because the system não é bruto, como fala o Alisson, o sistema é anticristo. is antichrist. E aí Augusto Cury chega à conclusão de que, lendo a Bíblia? And so Augusto Cury comes to the conclusion that what? Vamos lá, a Bíblia é real, The Bible is real. Jesus realmente existiu, Jesus existed. existiu um Deus criador, existe um There- Deus criador, There was a God who creator and there is a God that's e creator. finalmente ele chega à conclusão: And finally he comes to the conclusion Jesus that é Jesus Deus. is God. Jesus é Deus. Jesus is God. Sabe como que ele chegou a essa conclusão? You know how he got to this conclusion? Eu falei que ele era médico especializado em quê? Pensamento. I said that he was a doctor that was specialized in thoughts. Ele é especializado em comportamentos humanos, He's specialized in human behaviors, saúde emocional. mental health. E sabe o que ele falou? And you know what he said? Que somente Deus That only God consegue ter a saúde emocional can have mental health de Jesus Cristo. of Jesus Christ. Nenhum homem seria capaz No other man would be able de amar to love o seu inimigo their enemy, e ensinar a gente a amar o seu inimigo teach people da forma que Jesus fez. to love their enemy like Jesus did. Nenhum homem mostra tanto amor, compaixão, domínio próprio, paciência, bondade, alegria e mansidão, No one else se não for Deus. No one else shows the behavior of love, compassion, self-dominion, of patience, kindness, joy, if not God. Então, quando Augusto Cury começa a ler a Bíblia So when he starts reading the Bible e ele encontra com a pessoa de Jesus Cristo, o Deus encarnado, and he finds Jesus, ele fala: ele só pode ser Deus. he says he can only be God. Jesus é Deus. Jesus is God. E eu realmente sou um pecador que preciso de salvação e preciso de Jesus Cristo. And I really am a sinner who needs salvation and needs Jesus Christ. Que homem é esse? What man is this? Que amor é esse? What love is this? É Jesus Cristo. It's Jesus. Quem é esse que consegue amar os seus inimigos, aquelas pessoas que te ferem, que te machucam? E não só isso, ainda ensina a gente a fazer isso. Who is the person who loves their enemies that hurt them and still teaches other people to do the same? Você é assim?
Are you like that? Sem Jesus, eu sei que não. Até com Jesus, eu sei que muitos daqui ainda não são. Without Jesus, no, we're not. And even with Jesus, it's hard. Que homem é esse? Que amor é esse? What man is this? What love Que is cura this? as pessoas, That que heals sara aquelas pessoas que não podem dar nada em troca. That gives to people who can't give in return. Que amor é esse? What love is this? Que pendurado numa cruz, That was hung on a cross, todo machucado, all hurt. ferido. Vocês lembram o que ele fala na cruz? You know what he says on the cross? Quando as pessoas estavam xingando When ele, people were swearing at him, os homens que bateram the nele, people that were hitting him, sabe o que ele faz? you know what he says? Ele ora assim: He prays, Pai, perdoa Father. eles não sabem o que eles estão fazendo. Father, forgive them. They don't know what they're doing. What? Se fosse eu e você, tinha saído daquela cruz, dado um chute voador em todo mundo ali, não tinha nem subido na cruz para começar. If it was me or you, we would have hit everyone before we ever Por got on the cross. muito menos no trânsito. Vocês estão dando buzinada e xingando ou não? We're even worse in traffic. Tá cheio de novo motorista aí. We're full of new drivers here. O Abraão sentiu olhada. É ou não é? Right? É ou não é, pessoal? Por muito menos vocês estão querendo dar voadora na cara da galera aí. Jesus não. E Augusto Cury falou assim: And que Augusto homem Cury é says, esse? What man is this? Gente, esse é Jesus, esse This é is Deus. Jesus. This is God. E por que eu estou falando isso? Porque eu e você, a gente vive num mundo que está em guerra. And why am I saying this? It's because you and I are living in a world that's in war. Porque o que o mundo quer falar é Because what the world wants to say is que Deus não existe, that God doesn't exist, ou or que se Deus existe, ele é um Deus mau. that if God exists, he's an evil God. Quem já ouviu isso? Se Who has Deus heard that? fosse bom, como é que existe tanto mal na Terra? Quem If já God ouviu was isso? good, then why is there so much evil in the world? E quem já ficou struggling com isso também? Tipo assim, And who mas has struggled to answer that? Me. eu também. É normal. It's normal. Só que agora eu vou te perguntar, quem está fazendo a maldade? O homem ou Deus? But I'm going to ask you, who's doing Hã? who's doing the bad stuff? Is it God or is it humans? Né? Aí vocês vão me falar assim, mas eu já vi muito crente And then I'm going to tell you, oh, but I've seen a lot of Christians fazendo baixaria por aí. doing bad stuff around here. Deixa eu te falar uma coisa. Let me tell you something. Ou esse crente não é crente, Either that Christian is not really a Christian, ou esse crente não conheceu Jesus ainda, or this Christian really hasn't met Jesus yet, ou or é um crente they're a Christian que, como eu e você, that, like me and you, está na caminhada are in their walk sendo transformado. being transformed, Só que bem devagarinho. but very slowly. Pode acontecer. And it E é can por happen. isso que eu falo às vezes, não julga. And that's why I say, don't judge. Porque às vezes as pessoas estão em fases diferentes. Because sometimes we're in different phases. Ajuda, corrige, ama. Help, correct, love. Não se você não conhece, né, pessoal? Mas Not assim, not if you don't know them. vocês estão entendendo? Então nós estamos numa guerra onde o mundo, o sistema anticristo diz: Deus não existe, ou se ele existe, ele é mau. So we're in a war where the world is the system is completely anti-Christ. They're saying that God doesn't exist, or if he exists, he's evil, Ou pior para mim. or even the worst one for me. Ai, tudo é relativo. Oh, God is relative. Tem tantos There's deuses. so many gods. Você tem que achar a religião que você mais gosta. You need to find the one you like the most. O que importa é você ser feliz. Quem já ouviu isso? What matters is your happiness. Who has heard Gente, poucas coisas são tão satânicas como o relativismo. that? Sorry. Relativismo é uma das Relativ- coisas mais satânicas que existe. Talvez seja mais fácil. Relativism is satanic. There's nothing more satanic than that. Tudo é relativo. It's all relative. Ai, também não é bem assim. Oh, but it's not like that. Depende. It depends. Nem tudo que é verdade para mim, nem tudo que é verdade para você é verdade para mim. Not everything that's the truth to you is the truth to me. Quem já ouviu isso? Who has heard that?
Quem já ouviu isso 1000 vezes? Who has heard that a million times? É a moda agora é essa, gente. Tudo é relativo. That's a new trend. Hi. Welcome. Hey, bestie. So you know him already. I do. Okay. I don't, but I will. Good to see you. She's worse than me. Tudo é relativo. It's all relative. Agora eu te pergunto. Quem é novo aqui, tudo bem não saber a resposta. Agora vocês, desse Não. miolo aqui, ó, tem que saber. Now I'm going to ask you guys, and you better know it. A verdade é relativa? Is the truth relative? Não. No. A verdade é única. Truth is A verdade não é relativa. the truth is not relative. Verdade The e truth. opinião são coisas distintas. Opinion and the truth are completely different. Eu gosto de dar um exemplo que eu já dei para vocês aqui antes, mas nem todo mundo ouviu, e repetição é a base do aprendizado. I like to give you guys an example because repetition is how we learn. Se tem um elefante aqui, If there's an elephant here, ok? you see, E aí um cego and then a blind person chega e pega na pata do elefante, assim, Comes na in. perna do elefante. comes and touches the elephant's paw. What is Pata, leg? perna, isso. You got it. E aí ele vai pegar aquilo, o cego vai falar assim, And then the blind person's going to touch it and be like, isso aqui é uma árvore. it's a tree. A perna do elefante virou uma árvore porque para o cego é uma árvore ou continua sendo a perna do elefante? Did the elephant's leg turn into a tree because the blind person thinks it's a tree, or does it still stay an elephant? É a perna do elefante. It's Aí still o an mesmo cego chega no rabo do elefante, que é bem calminho. So the same blind person touches Tá muito the alto. tail of the elephant. Nossa, isso aqui é uma corda. O elefante parece uma corda, o elefante é uma corda. Oh, look, it's a rope. So the elephant is a rope now. O elefante deixou de ser elefante e virou uma corda Is the elephant porque o cego falou que para ele é uma corda. is the elephant a rope now because the blind person Não. said that it's a rope to him? A verdade não muda porque o seu ponto de vista é diferente. The truth doesn't change because your point of view changes. O elefante é o elefante. The elephant is still an elephant. Eu vou falar porque o Nicolas, ele compartilhou aqui no vídeo semana passada. Todo mundo, a igreja inteira já viu. Que cor que é isso aqui? What color is this? Amarelo. Todo mundo concorda que é amarelo, certo? Everyone agrees that O it's yellow. daltônico pode ser que ele veja isso aqui vermelho. Eu não sei, eu não sou A daltônica. person who's colorblind may see this as red. I don't know because I'm O Nicolas é not daltônico. colorblind. Nicholas is colorblind. Todo mundo tá vendo que cor que é isso aqui? Se o juiz apita, isso aqui é o cartão? If Amarelo. Por que o daltônico tá vendo isso aqui vermelho? Essa cor deixou de ser amarela? because a person who is colorblind thinks this is red, does that mean that it's not yellow? That it's still Não. red? Vocês estão entendendo? Uma pessoa que nasce, eu estou grávida, A certo? person who's born, she is pregnant. É um boy. It's a boy. No exame estava escrito o quê? And the- X, She's Y. oh, Y. Ok? XY. She's Isso- pregnant with a boy. The on the exam it's XY. Isso é fé? Is that faith? Isso é o quê? What is that? Science. Science. Certo ou errado? Right or wrong? Uma pessoa, A person, um ser humano, a human being que decide that decides viver live a life como um cachorro. like a dog. Existe. They exist. Gente, não ri, isso é muito triste. Don't laugh. It's really sad. Parece engraçado, mas não é. It seems funny, but it's É not. triste. It's really sad. Existem jovens There are youth que decidiram viver como that cachorro. decide to live as a dog. Você sabia que existe um homem? You know that there's a man. Presta atenção nisso, que isso é muito sério. Isso é relativismo. This is relativism. Existe um homem, There's a man. ele era casado, He was married. com 2 filhos He adolescentes. has 2 kids who were teenagers. Ele decidiu He decided que ele seria uma menina de 5 anos de that he idade. would be a 5-year-old girl. E ele foi adotado por um casal And canadense. he was adopted by a Canadian couple. E um homem de mais de 40 And a anos, man who's over 40 hoje, today vive como uma menina de 5 anos de idade. lives as a 5-year-old girl.
Ele veste vestido, He wears dresses. ele come o que criança He come, eats what kids eat. ele tem os brinquedos que uma Yeah. criança de 5 anos, uma menina de 5 anos tem. He has the toys that a 5-year-old girl would play with. Agora eu pergunto para vocês, Now I ask you, você acha que isso faz bem para ele? you think that's good for him? Você acha que o porquê ele quer tá ok? You think because he wants to, it's okay? Você acha que um homem You think a man com 2 with filhos, 2 kids, uma esposa, a wife, que decide viver assim, that decides to live like this, ela está emocionalmente bem? they're emotionally okay? Não, No, não tá. Não é relativo. it's not relative. Não depende de ponto de vista. It doesn't matter about a point of view, We know better. Right? right? É difícil. É um assunto delicado. It's a delicate subject. A verdade The truth é única. is unique. E Deus não é um Deus mau. And God is not an E eu evil falei God. tudo isso de Augusto Cury porque eu acho linda essa leitura. And I said all this about Augusto Curry because I think it's beautiful. A forma como ele vê The way that he sees o amor de Jesus, the love of Jesus, o cuidado de the Jesus, care of Jesus, a compaixão de the Jesus, compassion of Jesus, como se há algo tão exclusivo de um ser divino. as if it's something that's so exclusive of a divine being. Deus existe. God is real, E nós dependemos dele para and we tudo. depend on him for Para everything, ser melhor. to be better, Não só para nós mesmos, mas para quem está à nossa volta. not only for ourselves, but for those who are around us. Eu sempre falo que a formação espiritual, I always say that spiritual formation, ela é boa porque it's good. Why? ela transforma a gente Because it transforms us mais parecido com Jesus. to look more like Jesus. E quem ganha somos nós, mas também quem? And who gains is us, but As also pessoas à nossa volta. those around us. Amém? Amen? E a gente tem que orar para tudo. And we need to pray E for falar, everything. Senhor, eis-me aqui, me Say, ajuda. God, have me here, help me. Teve uma vez quando a gente foi trocar, eu tinha um carro, uma Mercedes. Quem lembra da Mercedes antiga? A Maria e a Emily. It was Ah, a gente ia pra praia, o banco de Vintage. trás ficava... Vintage. vintage. Sério. One A time gente she foi went pra to go praia. change her car. A gente foi pra praia, lembra? Vocês ficaram de costas, porque ela virava assim. E aí a gente foi trocar We went to change our car. e eu orei e falei, Senhor, qual que é o carro que o Senhor tem pra mim? And I prayed, Lord, what car do you have for me? E aí eu já sabia, um carro que cabe muita gente, porque amém, meninas? And I already knew a car that fits a lot of people. Amen? Porque tudo que a gente tem é para servir Jesus. Because everything that we have is to serve God. E aí eu lembro que alguém falou assim, nossa, mas até para comprar carro você ora? And then someone said, wow, even to buy a car you Minha pray. filha, eu oro para ir na Target. Girl, I pray to go to Target. E eu oro assim, domínio próprio, domínio próprio, domínio próprio. Domínio I pray próprio. self-dominion, self-dominion. Mulher entende quando vai. E eu falo girls Target get it. porque eu falo em português. E o Beni, com 5 anos, já fala, não é Target, é Target. Mas é português, gente. É igual Facebook, Instagram, é português, tá tudo bem. Everett, o Vinícius quer morrer quando eu falo. Vai lá em Everett. Ok? Tem que orar para tudo. You have to pray for everything. Porque Deus não é um Deus Because longe. God is not a God who's far Ele away. se importa He cares com tudo with everything a nosso respeito. about us. E existem várias religiões, And there's a lot of religions, e todas as religiões pregam o bem, and all of the religions preach good, tirando as da bomba, taking away the ones. right? Elas existem, Lala. The, Sim. Sim, elas existem. Nós vamos falar disso. Qual que é o problema? what's the problem? Só existe um caminho pro There's only céu. one way, E é and it's Jesus. Jesus. E tudo que Deus ensina para mim e para você And everything é pro Jesus- nosso bem. Everything Jesus teaches me and you is for our own good. Quem é que conhece o Cristiano? Who here knows Chris? Cristiano é o Person? meu filho, ele tem 4 anos. He's E only eu vou te 4. falar, ele sabe o que ele quer. And I'm going to tell you, he knows what he Você wants. chega para ele e fala assim, come esse morango. Não. You go to him and you say, eat the strawberry. Pode He's fazer o que você like, no. quiser. Ele não vai comer. You can say Na whatever you hora want, he que won't ele eat it. quiser, ele vai sentar e vai comer. When he wants, he'll sit down and he'll eat it. Meu Deus. E um dia ele ficou indignado comigo. And one day he was so mad at me Porque eu não deixei ele brincar de massinha com a faca de churrasco do pai dele. because I didn't let him play with Play-Doh with a steak knife.
Eu sou muito má. I'm so evil. Eu não sou muito má. Aren't I evil? Ele só queria se divertir. He just wanted to have fun. Porque ele estava brincando de massinha e ele Because queria a he's playing with- faca because de he's- churrasco. So he was playing with Play-Doh, but he wanted the steak knife. Vocês estão entendendo? Ia fazer bem para ele brincar com a faca de churrasco? Was it going to be good for him to play with that knife? Ele achava que sim. He thought it was. Eu e você. That's me and you. Várias coisas a gente fica querendo fazer, mas não são boas pra A lot of gente. things we want to do, but they're not good O for pecado us. é assim, a gente acha Sin que é is like that. divertido, We think a it's gente fun. acha que é legal, We think it's cool, mas faz mal but it's bad para mim e para você. for me and for you. E é por isso que Deus fala: não peca, This is why God não says, faça don't isso. sin, don't do that. Você sai beijando os meninos para no dia seguinte ficar arrasado que ele tá postando foto de outras meninas no Instagram. Suas boba. Vai ver meu Instagram hoje que eu postei lá para vocês tudo aí, ó. É de Deus. O que também é de Deus? As pragas do Egito, lá. Lá é de Deus, Mateus. Ela é de Deus. Mas eu postei um trem lá hoje que eu achei muito engraçado. Ai, mas ele é de Deus. As pragas do Egito também eram. É. Depois a gente explica pro... I got you. I'll explain to you afterwards. O pecado faz mal. Sin is bad Para mim e para você. for me and for you. E já há tantos desafios na nossa vida. And we have so many Challenge. challenges in our lives. A gente se sente inadequado, We feel inadequate. We sozinhos, feel alone, tristes, sad, rejeitados. rejected. E a verdade é que a nossa alma anseia pelo Criador. And the truth is that our souls long for our Creator. E Jesus se importa. And Jesus cares. Ele quer cuidar, Ele quer consolar, Ele quer salvar. He wants to take care. He wants to comfort and save you. É tudo bem ficar triste. It's okay to be sad. Todo mundo fica triste. Everyone gets sad. O problema The problem é quando a gente não sabe lidar com a tristeza. is when we don't know how to deal with that sadness. Recentemente, uma jovem veio conversar comigo que ela ficou muito triste Recently, a girl came and talked to me because she was feeling really sad com uma amiga dela. with one of her friends. Sabe o que ela fez? You know what she did? Ela orou. She prayed. Fiquei tão orgulhosa dela. I was so proud of her. Ela orou. She Ela prayed. falou: Senhor, me ajuda a ver isso direito She said, God, help me see this clearly para não entrar no meu so coração. that it won't enter in my heart. E Jesus ajudou ela. And Jesus helped her. Então tá tudo bem ficar triste. O problema é quando a gente não sabe lidar com isso. So it's okay to be sad. It's just when we don't know how to deal with that. Coloca para mim Mateus 5:1, Leandro. Hoje está totalmente diferente, né? Eu sempre abro a palavra e vou indo, assim, expositiva. Mas hoje está diferente. She's going to read the Mateus word 5:1. in Portuguese Nós já and it's estamos going quase to no be final. up here in English. Sim, isso, obrigada. Deixa em inglês lá e eu vou ler aqui em português. Mateus 5. Matthew 5. Quem sabe o que é? O Sermão do Monte. That's the Sermon of the Mount. As boas aventuranças. Bem-aventuranças. As bem-aventuranças. O Sermão do Monte. Mateus 5. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Deixa lá. Aqui nós vemos We see Jesus Jesus ensinando teaching. dois tipos de pessoas. Quem que Jesus estava ensinando? He's teaching two types of people. Who A was he teaching? multidão e os discípulos. The crowd and the disciples. Quer dizer, ele estava falando com pessoas, So he was speaking to multidão, a crowd que não conheciam ele ainda, that didn't know him yet, pessoas que ainda não viam Jesus como Senhor, people that hadn't seen him as Lord, pessoas que ainda não eram batizadas, people that weren't baptized. mas ele também estava falando com os seus But discípulos. he was also talking to his disciples. Quem aqui já é Who batizado? here is already baptized? Jesus estava falando com todos nós. Quem aqui ainda não é Who batizado? here isn't baptized?
Jesus também estava falando com todos vocês, aqueles que ainda não creram que Jesus é o Senhor. Por que eu estou falando isso? Why am I saying this? Porque o batismo, Because baptism, para quem não sabe, for those who don't know, é o sinal externo it's the external. de uma mudança interna. It's the external showing of a transformation that's internal. Às vezes a gente acha que o batismo, é só uma formalidade. Sometimes we think that baptism is just a... Não é não. O batismo é quando você realmente fala assim, sou cristão. Baptism is when you say, no, I really am Christian. Não demora para batizar, não. Don't take long to get baptized. Se você já entendeu que Jesus é Deus e que você precisa dele, If you didn't understand that Jesus is Fechou, God é and that isso. you need him, é só isso. it's just that. Você já entendeu que Jesus é Deus, You already understood that Jesus is God, que você é pecador that you're a sinner, e que só ele and that te just salva? him will save you. Amém, irmão? Vai Amen. batizar. Get baptized. Porque sabe quando a gente no final ora e fala assim, se você quer aceitar Jesus, levanta e a gente ora? Because you know, at the end, when we say, if you want to Quem accept Jesus, quem sabe o que é isso? O apelo no final do culto? Todo mundo sabe? Yes. Ok. Isso aí a pessoa já tinha que sair e batizar. A gente só não faz isso por questão de logística. É ou não é, pastor Saulo? Você creu, if you believe, batiza. get baptized. Simples assim. It's simple. Domingo tem batismo. On Sunday, there's baptism. Amém? E tem pelo menos 2 pessoas aqui do Rise Up que There's vão at least batizar domingo. Glória a from Deus! E cremos que hoje mais decidirão. Amém? E aí Jesus então está falando, nesse momento, com pessoas que já creram e ainda não creram So nele. Jesus at this time is talking to people who believe in him and who don't believe in him. E que o Sermão do Monte muitas vezes é conhecido como o discipulado de Jesus. And this sermon is known as the discipleship of Jesus. E o que é discipulado? And what is discipleship? É simplesmente ensinar a ser mais como Jesus. It's just teaching how to be more like Jesus. E agora vamos acabar de ler. And now we're going to finish reading. Verso 3. Verse 3. Gente, olha que lindo que Jesus fala. Quem que assiste The Chosen? Mateus, eu já sei. Eu sempre mando os trem que eu acho para o Mateus. Se vocês ainda não assistiram The Chosen, If you assista. haven't watched The Chosen yet, E watch it. esse episódio do Sermão do Monte, para mim, foi um dos mais lindos. And this episode about the sermon, A gente escuta a voz de Jesus e vai mostrando o rosto das pessoas. Olha o que ele falou no verso 3. Bem-aventurados ou abençoados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Você consegue ver o amor de Jesus aqui? you can see the love of Jesus here. Que amor é esse? What love is this? Abençoado. Blessed É você pobre de espírito. are you who are poor in Sabe spirit. quem que é pobre de espírito? You know what poor in spirit means? A pessoa em depressão. It's a person in depression. Aquela pessoa que não vê razão para viver. That person that doesn't see a reason to live. Aquela pessoa que quer se matar não porque ela odeia Deus, mas porque ela não aguenta mais sentir tanta tristeza e dor. That person who wants to kill themselves, not because they hate God, but because they don't want to feel pain anymore. Jesus não olha para essa pessoa com pensamento suicida. Jesus doesn't look at that person with suicidal thoughts. Jesus não olha para essa pessoa em depressão, Jesus doesn't look at that person in depression que se sente sozinho, rejeitado, that feels alone and e rejected julga and judges them. e fala que falta de fé. He doesn't say what lack of faith. Pelo amor de Deus, vai lavar uma louça, For the love of God, go wash some dishes. vai arrumar um serviço. Go get a job.
Sabe o que Jesus fala para You eles? know what Jesus says to them? Você é abençoado. You are blessed. Você vai herdar o meu reino. You will heir my kingdom. Eu amo você. I love you. Eu vejo você. I see you. Eu quero curar você. I want to heal you. Isso é um Deus mau? Is that an evil God? Aqui está falando que ele, bem-aventurados são os que choram. Here is saying that blessed are those who cry. Sabe quem é o que chora? Aquele que perdeu tudo. You know who cries is the person that Quem conhece loses aquela everything. música It's Well With My Soul? Who knows that Mateus já song cantou that says aqui. It is well. It's Well With My It is Soul. well with my soul. Está tudo bem com a minha alma. Você sabia que ele era um cristão You know the que ele writer, perdeu no mesmo dia a esposa, não, os filhos, a esposa e os filhos. that he lost his wife Ele perdeu and his kids. primeiro a empresa, pegou fogo, ele First his perdeu todos os bens dele. first he lost all of the things he had, all his wealth. Depois ele perdeu os filhos e a esposa. Then he lost his Tipo, children and na his mesma wife, semana. like in the same week. E ele entrou num navio And he went into a ship, e esse navio passou exatamente pelo lugar que o outro navio tinha naufragado com a esposa e os and filhos. the ship went past right where the other ship had sank with his wife and kids. Você aguenta isso? Are you able to handle that? E ele escreveu essa música nesse dia. And he wrote this song on that day. Está tudo bem It is well com a minha alma, with my soul, porque o Senhor because the Lord é o meu Deus. is my God. Esse é o Jesus que cuida de mim e de você. That is the God that takes care of me and you. Pessoas que choram, People who cry, que perderam os pais, that lost their parents. que às vezes os avós estão chegando à morte e você ama tanto eles. Maybe their grandparents are getting close to death. Pais que enterram os filhos. Parents who bury their kids. Não se preocupa. Don't worry. Se você é um jovem que sofre bullying na escola, If you're a teenager who goes through bullying, eu estou com você. He is with you, Eu vejo você. sees you. Eu quero cuidar de I você. want to take care of you. Amém? Amen? Bem-aventurado que tem fome, sede de justiça, os misericordiosos, os pacificadores. Que amor é esse? Ele está falando, eu olho para vocês e eu quero que vocês se tornem pessoas melhores. Porque no resto do Sermão do Monte, In the rest of the sermon, e é lindo como ele começa abençoando para depois falar o que tem que fazer. it's beautiful because he starts blessing and then he tells us what we need to do. Ele fala, então hajam assim, para que vocês sejam melhores e o mundo seja melhor. Leia says- Mateus 5. He says, so act like this so that you will be better and the world will be better. Read Matthew 5. Que amor é esse? What love is this? Quem aqui lembra o que aconteceu em 11 de setembro de 2001? Who here remembers what happened on September 11th, 2001? Quem que já estava vivo quando here- aconteceu 11 de setembro? Who here Agora é was onde a already- gente se sente velho pra caramba. Was already born when 9/11 happened. 11 de setembro de 2001. September 11th, 2001. Você sabia Did you know que quase todo mundo que estava vivo naquele dia lembra aonde estava? that almost everyone who was alive that day remembers where Você they lembra, were? Silvia, onde você estava quando aconteceu? Você lembra, Leandro? Você lembra, Vinícius? Vinícius eu sei que lembra, eu também lembro. Eu morava no Brasil, I eu lived não in sou Brazil. americana. I'm not American. Eu estava no Brasil, I was in Brazil. eu tinha 17 anos. I was 17, E eu lembro exatamente de estar na cozinha quando eu ouvi tan, 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 and I remember I was in the kitchen Plantão and I da heard Globo. dun, 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 falando da tragédia e as torres. talking about the tragedy. E eu lembro que ninguém falava nada. I Todo remember mundo that no olhava. one said anything. Tava eu, a minha mãe e a moça que trabalhava lá em casa, It was me, my mom, and the maid that worked at our house. olhando aquilo na We were just televisão. watching that. Não dava para acreditar. We couldn't believe it. Naquele dia, On that day, estima-se que 2.977 pessoas morreram. about 2,977 people died. 343 pessoas eram bombeiros. 343 were firefighters. Naquele dia morreram homens e mulheres On that day, men and women died
que saíram para trabalhar sem nem imaginar que seria o seu último dia. that went to work without knowing that it would be their last day. Naquele dia, On that day, morreram homens, talvez com anéis de noivado no bolso, esperando sair do trabalho para pedir a mulher amada em casamento. there were probably men with a ring box in their pocket waiting to get home to propose to their. Naquele dia morreram mulheres que passaram o dia, amanhã, né, porque foi 9 horas da manhã, já pensando no que iam fazer no jantar. On that day, there were women who were thinking of what they were going to make for dinner later that day. Pais que nunca mais beijariam seus filhos. Parents who would never kiss their children again. Naquele dia morreram 2.977 sonhos. On that day, died 2,977 dreams, Memórias. memories, E também sofrimento, pain. dor. 343 bombeiros morreram. 343 firefighters died. Homens Men who were corajosos, brave, que eu tenho certeza que sem pensar 2 vezes That I'm- correram para o escombro, that I'm sure that without thinking twice ran into the fire, pensando em salvar alguém, thinking of saving someone, sem hesitar. Ainda que pensando, pode ser que eu não saia vivo dali. even thinking I might not leave here alive. Você sabia Did you know que naquela terça-feira, 11 de setembro de 2001, that on that Tuesday, 9/11, no final do dia, at the end of the day, a cidade de Nova York estava totalmente em silêncio. that the city of New York was completely in silence? Alguém sabe qual que era o único som que se ouvia, You know, the only sound that you could hear, além do Vinícius? Não era choro, it wasn't crying, não era pranto. Sabe qual que era o som que se ouvia a centenas de metros em volta? you know what the sound that they could hear? O apito dos bombeiros soterrados. The O apito, porque a roupa do bombeiro tem um dispositivo que apita. Para caso ele fique perdido, você ache ele. E naquele dia o que se ouvia em Nova York era o bzz, os apitos pi dos corpos soterrados. Você imagina isso? You could hear only the beeps of the firefighters. They had a tracker that you could find them if they went missing. Sim. Até as pessoas que andam de bicicleta têm isso. Mas esse é automático, na hora que ele ativa automático. E quando a gente lembra do 11 de setembro, And when we remember 9/11, e a gente escuta tudo isso sobre aqueles homens corajosos que foram ali, que morreram, a gente tem orgulho deles ou não? and we see these brave men, are we proud of them or Mesmo not? vocês que nem eram nascidos ainda, quando vocês escutam essa tragédia e escutam o que esses bombeiros fizeram, vocês não falam assim, uau! And even you who weren't born yet, you hear these stories and you say, wow. Você não admira esses bombeiros, esses homens, Don't you ou não? admire these men? Sim? Yes or no? A mesma coisa com aquela professora, eu quero lembrar dela, porque às vezes a gente é tão bom para esquecer, né? Teve aquela professora Ellen Batista. There was a teacher, Ellen. Ela salvou Batista. 25 crianças de um incêndio no Brasil. She saved 25 kids from a fire in Brazil. Teve um incêndio numa creche no Brasil, num daycare. There was a fire E in, ela entrou e daycare. saiu e tirou 25 crianças lá de dentro e ela morreu, porque as queimaduras eram muito severas. She went in and out, grabbing the kids and taking them out of the fire, but she died Ela from the deu burns. como aqueles bombeiros She gave like Ela those deu a firefighters. vida. She gave her life para salvar outras to pessoas. save other people. Foi isso que Jesus fez. That's what Jesus did. Só que o que Jesus fez foi muito maior do que aqueles bombeiros But e what- essa professora. But what Jesus did was way bigger than what these firefighters E eu did não or that estou teacher. diminuindo de forma alguma, porque esses homens e essas mulheres são verdadeiros heróis. And these people are really heroes. E num ato de obediência total ao Pai, And, Jesus morreu por mim e por você. and in an act of total obedience to the Father, Jesus died for me and for Mas you. sabe qual que é a diferença? But you know what the difference is?
Jesus morreu sabendo quem eu sou. Jesus died knowing who I am. Jesus morreu sabendo quem você é. Jesus died knowing who you are. Estima-se que 7 milhões de pessoas morreram em consequência do nazismo. There's about 7 million people that died as a result of Nazism. E eu adoro falar do Hitler, And I love talking about Hitler. porque eu acho que ninguém de qualquer raça, religião vai discordar que ele era um homem mau. Because no one's going to disagree of any religion Não that he was interessa a a bad sua man. religião, não interessa a sua idade. It doesn't matter your age, Se eu your te religion. perguntar, Hitler era um homem mau, você vai falar o quê? If I ask you Absolutamente. If I ask you if Hitler was a bad man, you're going to say yes, absolutely. Mas guess what? But guess what? Jesus morreu por ele. Jesus died for him. Esse é o amor de Deus. Ele That is the love of morreu God. pelo pedófilo, He died for the pedophile, pelo estuprador, for the rapist, pelo assassino, for the assassin, pelo médico que salva vidas, for the doctor who pelos saves bombeiros, lives, por mim e por você. for those firefighters, and for me and for you. Que amor é esse? What love is this Que se preocupa, that cares, que quer cuidar da gente that wants to take care of us, e que morreu and that died por mim e por você, for me and for you, mesmo sabendo even knowing quem nós somos. who we are. E às vezes você está pensando, mas eu não sou tão mal. And you're probably thinking, oh, but I'm not even that bad. Comparado ao Hitler, Compared to Hitler, provavelmente não. you're probably not. Mas But tem alguém aqui is there someone here que está tranquilo. that is all good? Se eu falar que tem um cabinho que liga toda a sua vida ali no telão da gente passar, tem alguém aqui que está de boa com isso? That there's a little thing that will project your Tá, whole life here. Marcelinho? Tá dominado? Amém, glória a Deus. Passar todos os seus pensamentos All aqui, of your ó. thoughts here. Tudo que você faz quando ninguém tá vendo. Everything you do when no one's watching. Tudo que você fala. Everything that you say. Tá de boa passar aqui? Are y'all good? To project it up here? All your thoughts? É. What you do when no one's watching? Então a gente sabe So we know que a gente precisa that we need do homem man, mais maravilhoso da the história. most marvelous man in history, Aquele que se fez homem, the one who made himself man, que morreu por mim e por você. that died for me and for you. Amém? Amen? A Bíblia é real. The Bible is real. Tudo que a ciência descobre aponta cada dia mais para o fato de que a Bíblia é real. Everything that science discovers shows that the Bible is real. Deus é real. God is real. Ele ama And He loves você. you. E eu estou tentando te amar também, tá aqui And na I'm minha trying to love you camiseta. too. Alguns estão fazendo isso bem difícil, It's like mas my- tudo bem. Some people make it really hard, but Brincadeiras à parte, Ele ama você. jokes apart, He loves you. Ele se preocupa com tudo sobre você. He worries about everything about you. E se você And if you sabe que isso é verdade, know that that's true, se talvez hoje você entendeu, meu Deus, eu nunca tinha pensado dessa forma. and if you think today, oh, I've never thought about it that way, Toma uma decisão. make a decision. Entrega a sua vida para Give Ele. your life to Him. Fala, Senhor, me ajuda. Say, Lord, help me. Eu quero ser melhor. I want to be better. Eu quero me preocupar mais com as I want pessoas. to worry more about other people. E não só preocupar, mas eu quero agir. And not only worry, but I want to act. Eu quero ser uma pessoa I melhor. want to be a better person. E principalmente, And most importantly, eu não quero passar a eternidade no inferno. I don't want to live eternity in hell. Porque o inferno é real. Because hell is real. E não fica você achando que o inferno vai ser um carnaval. And don't think that Porque hell eu is já gonna ouvi be isso. a party. Gente falando assim, eu quero ir para o inferno, porque lá vai ser uma festa de carnaval eterno. Because I heard people say that I Eu want já to go ouvi to isso na hell vida real. because it's going to be an eternal party. Lá There, é ranger de dentes, é grito, é sofrimento eterno. it's pain, eternal pain. Eu vi and uma suffering. imagem essa semana que me chocou tanto. I saw an image that really E eu não shocked quero me. ser igual os colegas da Nicole, às vezes, que ficam lá, aceite Jesus ou go to hell. And I don't want to. Assim, I don't want to.
Not my friends. They're not my friends. Those people that stand and they're like, you're going to hell, accept Jesus or else you're going to hell. Porque na verdade a gente tem que falar do amor de Because we need to Jesus. talk about the love of Jesus. Mas nós não podemos negar a realidade do inferno. But we can't deny the reality of hell. Mas aí eu vi uma mensagem, uma imagem But I essa saw an image semana this que é week necessário, eu devia ter trago. That is necessary. I should have shown it. Era um tanto de rosto It was so many faces. sofrendo, mas So o much artista suffering. fez um trabalho tão bem feito The artist did such a good job. que você consegue sentir a aflição They can feel the daquelas pain. almas. E é exatamente isso que o inferno vai And that's ser. exactly what hell is like. Só que a gente sabe que a vida eterna, o inferno eterno, não é um pouquinho de tempo, You know é para that- sempre. You know that eternal hell Então, or se hoje eternal você heaven is- entendeu não só que você quer ser uma pessoa melhor, que você quer ajudar as pessoas, mas que você também quer that you want ser salvo. to be saved, Toma essa decisão hoje. make this decision today. Se você não fez isso ainda, a palavra de Deus diz em Romanos 10:9, Leandro. If you haven't made this decision yet, Romanos 10:9, eu vou Romans finalizar. 10:9. to Se finish. você confessar com a sua boca If you confess with your mouth e crer em seu and coração believe in your heart que Deus that God ressuscitou entre os mortos, rose from the dead, será salvo. you will be saved. Com o coração se crê para a justiça For with the heart one believes to righteousness, e com a boca confessa para a salvação. and with the mouth one confesses to Faça salvation. isso hoje. Se Do that você já today. creu no seu coração, If o you que already que é believe in your crer no heart. coração para a justiça? Porque agora, se você já creu no seu coração, você vai começar a ser If you transformado. believe in your heart, you're going to begin to be transformed. Você vai falar coisas boas, You você will vai say se good preocupar com as things. You will care pessoas. about people. Você vai ser uma pessoa que faz You're diferença going no to be a mundo. difference in the world. E com a boca você é salvo. And with your mouth you are saved. Você vai herdar a salvação. You will inherit salvation. E aí você batiza. And then you get baptized. Batismo é isso. That's what baptism is. Quando você crê, It's when you believe, você batiza. you get baptized. Sabe quem não batiza? You know who doesn't get baptized? Quem não creu. Those who don't believe. Simples. That's it. Ah, mas eu tenho medo, porque quando eu já ouvi falar que quando batiza, aí os demônios ficam bravos. É porque ele é muito bonzinho mesmo hoje. I heard that when you get baptized, the demons get furious. It's because he's nice today, right? Yeah, he's very nice now. He's very nice. Tá só esperando você batizar para ele ficar mal. He's just waiting for you to baptize for him to be evil. Gente, pelo amor de Deus, Satanás é mentiroso. Não existe isso. Please. Satanás é mau e ponto. Hoje, Satan is amanhã e evil. sempre vai ser. Satan is evil, period. Today, tomorrow, and he always will be. Para com isso. Ah, mas se eu batizar e diz que o bicho pega. O bicho já te pegou, irmão. Oh, but Batize e sai dele. Porque o batismo é isso. that's what baptism is. É falar assim, eu It's to say, I acredito believe que Jesus é Deus. that Jesus is God. Eu acredito I believe que Jesus está vivo. that Jesus is real. Eu entendi I believe que eu sou pecador that I am a sinner e que o único jeito and that the only way da minha alma ser salva for my soul to be saved é através de Jesus is Cristo. through Jesus Christ. E agora And now, eu sou cristão. I'm a Christian. Psh, Woohoo! batizou. They Viu? were baptized. É simples assim, pastor Saulo, não é? Isn't it that simple? É crer. It's to believe. Vocês estão ouvindo, meninas? Are you listening? Você que não batizou ainda, sabe o que você está dizendo? You who aren't baptized yet, you know what you're saying? Eu ainda não acredito. Yeah, I don't really believe yet. Eu não tenho certeza total ainda. I'm not totally sure, Mas eu sei que vocês têm. but I know that you are. Sabe, às vezes as pessoas falam assim, mas aquele homem na cruz, Jesus falou para ele que hoje mesmo viria no paraíso. Quem lembra? But some people say that, oh, but that man that was on the cross, Jesus says that he'll go to Sim, heaven. óbvio. Yes, obviously. A pessoa que está no leito de morte That person's about to die. e aceita Jesus, ela vai para o Accept céu. Jesus, they are going Ela não to teve oportunidade de They batismo. didn't have the opportunity to get Agora você baptized. tem. But you do. Depois de manhã, After tomorrow. 11 horas da manhã. Tomorrow at 11. Fechou? Right? Vocês estão entendendo? Y'all getting it? Se você não tem a opção de batismo, gente, Deus sabe, Deus é Deus bom. Mas nenhum de vocês aqui, ó, But none of you here, a não ser que você morrer antes de domingo, unless you die before tá Sunday, amarrado em nome de Jesus. which will not happen,
Se você já creu, if you already believe, pega a ficha verde com a Lisier. grab a green paper with Lisier. Chama seus amigos. Call your friends. Chama seus pais. Call your parents. Para a grande festa que vai ter nesse domingo. Big Amém? party that's going to happen on Sunday. Amen. Não existe culto melhor do que culto de batismo. No better service than our baptism Porque ali a service. gente vê as pessoas realmente falando: eu creio em Because we Jesus see Cristo. people really saying, I believe in Jesus Christ. Ali é o começo verdadeiro da caminhada cristã. There is their real start of their Christian walk. Então, se você ainda não fez a sua So if ficha, you haven't written your paper, pega a ficha, grab the paper, preenche write it down, e chega para os seus pais com a grande notícia: eu tomei a minha decisão. and come to Amém? your parents with your big news that you're going to be baptized. Posso contar aqui de cima? Okay? Yasmin vai batizar domingo. Glória a Deus. A Marcele também não está aqui, também vai batizar domingo. Glória a Deus. Fique de pé, nós vamos Stand. orar We're agora. going to pray. Senhor, nós te agradecemos, Pai, Lord, we thank you, Father, pelo amor de Jesus for the Cristo. love of Jesus Christ. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom. We thank you because you're a good God. Nós te agradecemos porque o Senhor é Deus do impossível. Thank you because you're the God of the impossible. Nós te agradecemos porque o Senhor é Deus que cura os enfermos. We thank you because you're a God who heals those who are hurt. O Senhor é Deus que dá vida. You're the Lord who gives life. O Senhor é Deus que cuida das nossas emoções. You're the God who takes care of our emotions. Eu te agradeço, Pai, por esses I jovens thank you for this youth, que sabem que podem chegar até o Senhor that they know that they can come to you com liberdade with freedom e pedir ajuda and ask for help, até para as provas da escola. even for quizzes at school. Esses jovens que sabem que o Senhor This youth that knows escuta eles that you hear them quando eles when oram they pray para um jogo de futebol. for a soccer game. Eu te agradeço, I Jesus, thank you, Jesus, porque o Senhor conhece cada um de nós. because you know each and every one of us, E o Senhor nos ama and you love us, e se preocupa com tudo and you care about everything na nossa vida. in our lives. Eu te agradeço, I Pai, thank you, Father, porque o Senhor morreu por nós because you died for na us cruz do Calvário. on the cross, E porque o Senhor ressuscitou and because you resurrected e o Senhor vive. and you live. E eu te agradeço And I thank you porque o Senhor because you, Lord, continua continue fazendo o impossível doing the impossible, acontecer. making the impossible Pai, eu te possible. peço Father, I ask para que se tem alguém aqui ainda if there's anyone here que não entendeu, who didn't understand, que não acreditou who didn't believe que o Senhor é Deus. that you are the Lord, Espírito Santo, Holy Spirit, convença do convince teu amor, them of your love da tua presença in your e presence da tua salvação. and of your salvation. Em nome de In the Jesus. name of Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Então não tenha medo de orar, Don't be afraid to pray, mesmo se parece bobagem, even if it seems porque você silly, tem um jogo because of a game e você está nervoso. and you're nervous. Ora. Pray. Jesus se importa. Amém. Jesus cares. Amen. Glória a Deus. Clarinha.